Pessoal, que situação difícil que a gente está passando nesse momento. Essa pandemia, além de trazer muita notícia triste aí fora do nosso esporte, porém aqui no canal eu quero focar mais no triatlon, mais no esporte e como que isso deve afetar aí tanto o seu calendário, que já está tudo bagunçado. Eu recebi mais uma notícia aqui que as provas do Ironman no Brasil ou foram adiadas pela segunda vez ou então foram canceladas, e como que o novo normal do nosso esporte também pode afetar o seu treinamento e o seu dia de prova. Isso vai ser baseado em um documento que foi divulgado pela ITU. ITU é o International Triathlon Union, que é o órgão máximo do triatlon, que inclusive representa o triatlon nas Olimpíadas. Então eles liberaram algumas diretrizes aí, aconselhando organizadores de prova com essas diretrizes, e a gente vai explorar um pouquinho como que isso vai mudar o nosso esporte daqui para frente. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlon da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras pelo horário da manhã. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre triatlon ou natação, ciclismo, corrida, é só assinar o nosso canal. E se você precisar de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato pelo nosso site ironguides.com.br, o link está aqui embaixo. Então o que aconteceu? A ITU, o International Triathlon Union, o nosso órgão máximo aí que controla as provas oficiais de triatlon, liberou um documento. Eu vou deixar o link do documento aqui embaixo também, se você tiver curiosidade de aprender um pouquinho sobre os próximos passos, as diretrizes que eles querem aconselhar os organizadores de evento a seguir, uma vez que os países liberarem aí a ter eventos em massa. E como que isso pode afetar o seu esporte? É isso que eu quero entrar em detalhes aqui, porque pode ser que você tenha que ajustar o seu treinamento um pouquinho. O triatlon, a gente vai ter um novo normal aí, aquela largada com milhares de pessoas. Eu acredito que isso não vai acontecer mais durante um bom tempo. Além disso, vai ter uma série de restrições que vai mudar bastante coisa aí no evento e também pode afetar o seu treinamento e a sua estratégia no dia de prova, dependendo do seu nível. Então vamos lá, o primeiro ponto é um ponto geral, não somente da natação, do ciclismo e da corrida. Um cuidado que os organizadores vão ter que ter é com relação aos postos de hidratação e aos voluntários da prova. Então quem já fez uma prova aí de massa, de evento, sabe que dependendo do posto de hidratação, já tem melancia cortada, tem banana, fica ali tudo exposto, vários copinhos de Gatorade. Então eles querem evitar a contaminação desse tipo de coisa. Então o atleta, eles vão ter mais restrições. É claro que assim, eu estou sugerindo o que eu visualizo acontecer, mas os atletas não vão ter mais acesso a ir lá e colocar a mão e pegar a sua banana no meio de outras 10 ali. Então vai ser tudo mais ou menos embalado individualmente, vai poluir bastante, eu acredito que vai ter muito plástico envolvido, mas esse é outro assunto. Então você vai ter que ser mais cuidadoso de como e aonde que você leva a sua nutrição e a sua hidratação. E tudo isso vai voltar com que o triatlon volte ali um pouco às suas origens, porque agora a fase que a gente passou até esse momento, talvez os últimos 5 a 10 anos, o triatlon virou uma marca muito grande, virou uma moda aí. Então tá tudo aí Ironman, é muito comercial. Porém, quem já faz triatlon há muitos anos, aí há 20 mais anos, começou o triatlon ali na década de 90, sabe que as provas antigamente eram muito mais autossuficiente. Você tinha que se cuidar muito mais com a sua nutrição, com a sua hidratação durante a sua prova. Então eu vejo isso voltando um pouco. Inclusive eu vou fazer um vídeo separado sobre esse assunto, porque eu quero entrar em mais detalhes de como e onde você deve levar a sua alimentação e a sua hidratação para cada modalidade, para cada disciplina do triatlo. Então assine aqui o nosso canal, fique de olho para que você tenha aí essas dicas de como levar suas calorias e seus líquidos de forma mais eficiente, porque pode ser que a partir de agora você vai ter mais dificuldade, vai perder mais tempo nos postos de hidratação. Não vai ser ali, vai ter o pessoal ali segurando a melancia e você vai lá e passa e pega. Pode ser que você tenha mais restrições e que, se você for um pouquinho esperto ali, planejar um pouquinho antes, você consegue economizar algum tempo nos postos de hidratação. Então, quebrando aí a prova por modalidades, a natação, o que deve acontecer?
No mundo inteiro, inclusive eu acho que o 70.3 de São Paulo, em outubro de 2019, foi o primeiro Ironman no Brasil a ter uma largada rolling start, de rolagem, né? Como que funciona isso? Ao invés de largar lá seus 2.000 atletas todos de uma vez, largam pequenos grupos separados por um espaçozinho de talvez 5, 10 segundos. Então 5 atletas largam, depois de 5 a 10 segundos, mais 5 atletas, e por aí vai. Então é uma largada de rolagem, então a tradução é de rolling start. Isso vai espalhar um pouco os atletas, pelo menos na hora da largada, vai diminuir aí, vai respeitar um pouco essas restrições de isolamento social, né? Vai separar mais os atletas do que ficar todo mundo ali preso ali esperando a fita de largada ser levantada. Então o que que isso muda na sua estratégia de prova e o que que isso muda no seu treinamento também? Se você for um atleta de nível intermediário ou de nível avançado, você já deve saber que você tem muito benefício em nadar imediatamente atrás de um atleta, em nadar o que a gente chama de na esteira de um atleta. E comparado a uma largada em massa, alguns atletas de performance, inclusive, saem muito forte para ter a chance de entrar na esteira de alguns nadadores, de alguns triatletas, no caso, mais forte e pegar meio que uma carona ali. Então você tem a chance de nadar com atletas que se você, em um ritmo, que se você tivesse sozinho, você não daria conta. Então, por exemplo, vamos usar alguns números para você entender desse benefício e por que você não vai ter que se preocupar tanto mais assim com isso. Digamos que você seja um atleta de nível intermediário, você consegue segurar ali 1,45 por 100 metros, e se você usar dessa estratégia, pode ser que você, com o mesmo esforço, com a mesma frequência cardíaca, você consegue nadar ali 1,40 ou então até um pouquinho mais rápido. Então, 5 segundos por 100 metros, somente por entrar no vácuo, entre aspas, né, que a gente tem um termo próprio da natação, que é nadar na esteira, mas o pessoal já sente os benefícios muito claros de quando você faz isso no ciclismo, porém a natação também traz esse benefício. E fica muito mais difícil você nadar atrás de um atleta quando você só larga ali com 5 do seu lado. Então pode ser que uma estratégia também, se você, claro que você vai ter que respeitar as regras do evento, geralmente o pessoal faz assim, olha, quem nada até pace de 1,30 vai na primeira leva, no primeiro grupo, aí dentro desse grupo espalha em mini grupos, aí depois quem nada de pace 1,30 até 2 minutos vai na segunda leva. Então pode ser que dentro do seu grupo, dentro da sua leva, procure ficar um pouco mais para frente e fazer uma largada um pouco mais tranquila, mais natural. Tente manter ali o seu ritmo mais ou menos estável. E se por acaso você perceber, fique sempre de olho ali no que está acontecendo ao seu redor. Se você perceber que algum atleta está te ultrapassando somente um pouquinho mais rápido e por acaso você não tem ninguém na sua frente, seria uma boa opção de você tentar entrar na esteira desse atleta e acompanhá-lo, que pode ser que ele nade só um pouquinho mais rápido que você, porém ele largou algumas ondas ali atrás de você, então ele custou a te buscar, ele já fez a largada forte dele ali, que a maioria do pessoal faz, então ele está na velocidade de ritmo cruzeiro dele, então é uma boa hora de você ali trocar uma marcha e tentar acompanhá-lo. Então a natação, eu acredito que essa seja a primeira mudança. Você vai precisar de muito menos explosão ali para a largada, muito menos treino específico para fazer essa transição da explosão para o seu ritmo de prova, que é uma coisa que é importantíssima em condições normais, em largadas em massa no normal. Porém, essa fica a dica para a parte da natação. O ciclismo, eu acredito que vai acontecer uma coisa parecida. Você vai ter menos atletas em sua volta, vai ser uma prova mais solitária. Inclusive, eu acho que as provas vão ser menores em termos de número de participantes, porque os organizadores vão ser obrigados a respeitar certas regras aí de espaço na transição, talvez ali 2 metros entre cada bicicleta, não vão conseguir encher tanto a transição e as provas. Então, pela largada em onda, já vai espalhar o pessoal. No ciclismo vai estar mais espalhado ainda. Então você deve e pode esperar e se preparar para uma prova muito mais solitária no ciclismo e passar muito tempo mais com a cara no vento, sem ninguém por perto para te ajudar. É claro que eu sempre recomendo de forma legal, você respeitando as regras do vácuo, tente ali pedalar atrás de algum atleta, porque aquilo ajuda bastante, tanto com a parte física quanto com a parte mental. Você só precisa focar em um atleta que esteja na sua frente, que seja um ritmo
perto do que você quer aí sustentar durante a prova, traz muito benefícios. Eu já falei inclusive, sobre esse assunto, eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo para você aprender um pouco mais. Porém, eu acredito que você vai ter menos chances de realizar essa estratégia, então você vai ter que estar mais preparado para pedalar mesmo com a cara no vento, para voltar à origem do triatlon e fazer um contrarrelógio sem ter qualquer ajuda aí, seja de pacing, ou então, inclusive, as provas com vácuo. Eu não quero nem entrar nesse assunto, porque eu acho que vai ser um assunto mais complicado, mais difícil de prever, mas como a maioria das provas são sem vácuo, Troféu Brasil, provas de Ironman, então você pode se preparar a pedalar mesmo ali um contrarrelógio. Então, e tenha bastante cuidado com seus treinos. Pode ser que você não precise mais fazer treinos específicos de quando você pedala em um grupo, mesmo que uma prova sem vácuo seguindo a regra. Então, se você está lá 10 metros entre os atletas e pode ser que o grupo ali às vezes acelera um pouquinho mais, diminui um pouco o ritmo, então você tem que treinar essa transição, essa variação de ritmo durante a parte do ciclismo. Porém, se for uma prova mais espaçada, mais espalhada, você pode focar ali somente no seu ritmo e é mais eficiente nesse caso se você manter uma potência relativamente estável durante todo o ciclismo. Então isso vai exigir também diferentes treinos no seu programa e mais atenção com detalhes como aerodinâmica, que inclusive dei um vídeo aqui sobre os melhores equipamentos para você melhorar a sua aerodinâmica. Eu já falei de vídeos também sobre como melhorar a sua posição, então procure aqui no nosso canal, na playlist de ciclismo, dá uma olhadinha lá que tem muita dica legal. E passando aí para a última modalidade do triatlon, corrida, como que essa situação deve afetar o nosso esporte. As diretrizes da ITU, eles sugeriram os organizadores e também os atletas a evitar de correr um atleta logo depois do outro. Então, quase que como no ciclismo e na natação, se você correr imediatamente colado ali nas costas de um atleta, você também tem um benefício. Não tanto da questão do vácuo, da resistência do vento, que a velocidade é muito menor. Um atleta aí de alta performance corre a mais ou menos 15 km por hora, que é metade de um atleta de nível intermediário no ciclismo. Então a resistência do vento não importa tanto, porém é muito mais fácil mentalmente você simplesmente ter a missão de ficar naquela posição do que se você estiver sozinho de impor o seu próprio ritmo. Como você provavelmente não vai ter mais essa opção, a segunda melhor opção é deixar esse atleta ali talvez uns 4 metros à sua frente, porém você ainda se sente conectado a ele. Então essa distância os organizadores devem permitir, até porque se for mais também não vai caber todo mundo no percurso. Então ali, deixe o atleta um pouquinho na sua frente, você ainda vai ter o benefício dele te dar o pace, fique controlando aquela distância ali e tente focar somente no atleta ao invés de focar no seu esforço. É claro que o esforço tem que ser sustentável, você tem que estar seguindo a sua estratégia de prova, seja por frequência cardíaca, seja por ritmo, seja por percepção de esforço, mas sempre ter alguém para antecipar ali o que está acontecendo, ou então para te dar uma ajuda com o pacing, sempre é bom, te ajuda bastante, você pode economizar suas energias mentais aí para o final da prova, que é quando você precisa ali fazer muita força e você quer ter o seu tanque de energia mental relativamente cheio para que você consiga apertar bastante até o final. Então esse foi o vídeo aí de hoje, pessoal. Eu queria saber aí o que você acha que vai acontecer, se você ainda acha que a gente vai ter provas esse ano. Eu não sou especialista, eu acredito que ninguém aí é, mas eu queria saber da sua opinião, como que você está preparando, se você tem um pouco de medo de participar de eventos devido a essa pandemia, ou se você mal pode esperar para entrar na próxima prova. E lembrando aí do nosso vídeo todas as quartas-feiras, e se você precisar de ajuda para estruturar seus treinos também, é só entrar em contato. Até a próxima, bons treinos!